núcleo com excesso de nêutrons, tá? Ele vai decair da seguinte maneira. Ele vai, emitir uma partícula beta negativa e um antineutrino, tá bom? Esse símbolo aqui significa o antineutrino, tá certo? Então é o seguinte, você tem o núcleo pi, chamado de elemento X, e você tem o núcleo filho, chamado de elemento Y, tá certo? O núcleo pi possui um número de massa A e um número atômico Z. Ao decair, ao emitir uma partícula beta negativa, esse cara aqui, esse núcleo aqui, vai dar origem ao núcleo filho, chamado de núcleo Y. O seu número de massa permanece inalterado, o seu número de massa não sofre mudanças. E o seu número atômico, ao emitir uma partícula beta negativa, o número atômico vai aumentar em uma unidade. Então, o núcleo X deu origem ao núcleo Y mais uma partícula beta negativa e um antineutrino, tá certo? Um exemplo prático aqui, você tem o N14, ou seja, número de massa 14, número atômico 6, tá certo? Ele possui 6 prótons, 8 nêutrons. Emitiu uma partícula beta negativa, deu origem ao elemento N, no qual possui o mesmo número de massa que o elemento C, porém ele tem 7 prótons e 7 nêutrons, ou seja, esse núcleo pi deu origem a este núcleo filho, mais um antineutrino e o elétron aqui, que no caso é a partícula beta negativa. Agora, depois nós vamos ver agora o decaimento beta mais ou beta positivo, tá? O que acontece? No decaimento beta positivo, ele é um núcleo que possui excesso de prótons, tá certo? Vai ocorrer a captura de um elétron da camada K. Esse elétron da camada K vai ser capturado e unir-se a um próton do núcleo, tá certo? Este próton do núcleo vai dar origem a um nêutron. Quando ele se unir a um elétron da camada K, ele vai dar origem a um nêutron, tá certo? Nesse decaimento, o seu número atômico vai diminuir uma unidade. Por quê? Você tinha um próton que se uniu a um elétron para formar um nêutron. Por isso que o número de massa não muda, ou seja, continua o mesmo. Porém, o número atômico vai ser reduzido em uma unidade, porque você tinha um próton que se uniu a um elétron e deu origem a um nêutron, tá certo? Mais o neutrino aqui, que é representado por essa letra aqui. O antineutrino, ele tem um traço acima e o neutrino não. Um exemplo prático aqui, você tem o Al26 e o seu número atômico é 13, mais o elétron. Então, você vai ter aqui, dando origem ao Mg26, porém o seu número atômico é o 12. Então, você pode observar que diminuiu uma unidade. Então, o poder de penetração. Vamos comparar o poder de penetração, tá certo? Você tem aqui uma fonte radioativa que está emitindo partículas alfa. A partícula alfa, como nós já vimos, ela tem pouco poder de penetração, porém alto poder de ionização. Você tem aqui uma folha de papel. Uma folha de papel consegue barrar, ou seja, consegue conter as partículas alfa. Porém, as partículas beta não. As partículas beta vão penetrar aqui. Porém, aqui você tem uma placa, uma folha de alumínio, a qual vai conseguir barrar as partículas beta. Porém, a radiação gama, o decaimento gama, a emissão gama, não vai ser parado, não vai ser contido nem pela folha de papel e nem pela placa ou folha de alumínio. Ele só vai ser contido
pelo concreto. Dependendo da espessura do concreto, dependendo da energia da radiação gama que está sendo emitida por esse elemento aqui, por essa fonte, ele poderá ou não atravessar essa placa, ou esse bloco de concreto aqui, tá bom?